Ensino bíblico, louvores, oração pela sua vida. Começa agora o seu programa Aprendendo a Palavra. Apresentação, pastor Gilberto Costa e missionária Fátima Coimbra, do Ministério Evangélico de Ensino Bíblico. Muito boa tarde, queridos ouvintes, a paz e a graça de Jesus. Estamos mais uma vez juntos aqui para mais uma edição do seu programa Aprendendo a Palavra, aqui na maior animação, porque nós estamos aqui num grande propósito, numa grande caminhada, não é? Que é a leitura sequencial da Bíblia, não é? Quem vos fala aqui é o pastor Gilberto Costa. E juntos, não é, nós combinamos aqui, fizemos um plano para lermos a Bíblia na sequência. Então, qual foi o nosso plano? Foi começar. Você sabe que toda grande empreitada, não é, toda grande caminhada precisa de um bom planejamento, não é? É bom quando você planeja, porque aí você consegue um melhor resultado, né? Então, a Bíblia, imagine, são 66 livros que a Bíblia contém, 39 livros no Velho Testamento e 27 livros no Novo Testamento. Então, qual foi o plano que fizemos, né? Primeiro, nós pensamos assim: por que é importante, você pode perguntar aí, mas pastor, por que é importante conhecer a Bíblia? O que isso é importante para mim? Ora, imagine, o que é a Bíblia? Nós acreditamos que é a palavra de Deus que contém todas as revelações de Deus para nós, que somos suas criaturas, né, os seres humanos, que somos a coroa da criação de Deus, que somos a parte da criação mais importante, né, porque foi a única parte que ele falou que, assim, olha, vamos criar o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então Deus não falou isso para as aves, nem para os animais, nem para os peixes, somente para o ser humano. Então, se nós somos tão importantes assim para Deus, é fundamental. E se nós acreditamos que Deus é todo-poderoso, não é? Que Deus pode estar em todos os lugares e que sabe todas as coisas, não é? Onipotente, onisciente e onipresente. Então, ora, se um ser maravilhoso desse, tão poderoso, e que declara que nos ama, que é amor, não é? Deus na Bíblia, a gente vai aprender que ele diz que ele não tem amor, ele é amor. Então, se um ser desse está nos chamando, né, está nos convocando para conhecer o que ele tem a dizer para nós, imagina se eu não vou querer saber, né? E você, ouvinte, você também gostaria de saber? O que você acha a esse respeito? Então, é claro que eu vejo, por exemplo, muitas pessoas por aí, quando tem a notícia assim, né? Olha, aqui no Recife vai vir um intelectual, um escritor, né? um cantor que seja, né? um ator, uma atriz, e aí as pessoas correm, não é? Para, se for um cantor, para comprar um ingresso do show, né? Para ir ouvir o cantor. Se for um ator famoso, vou comprar um ingresso da peça do teatro para ir lá. Se for um escritor famoso que vai lá para uma livraria dar uma noite de autógrafos, a pessoa vai lá, né? Se for alguém da área de autoajuda, né, que vai dar uma palestra, a pessoa vai lá. Vai lá por quê? Não é? Porque dá valor àquilo que aquela pessoa vai dizer. Então, porque considera que aquela pessoa tem algo a dizer, não é? Seja pela música, pela peça de teatro ou pela palestra, tem algo a dizer que vai melhorar a vida dela, né? Nem que seja para trazer mais ânimo, mais humor, né? Ou para ter momentos de alegria. Então você imagine, se o próprio Deus escreve um livro, a Bíblia, né? Usa cerca de 40 autores para escrever esse livro, passa 1.600 anos escrevendo, inspirando
esses autores a escreverem. E esse livro está à nossa disposição, né? Graças a Deus a gente vive num país onde há liberdade de culto, né? Aqui o Estado, né, o governo não interfere nos cultos, cada um pode cultuar o que quiser, né? Então nós temos que dar graças a Deus, isso está disponível para nós. Então como não ir atrás dessas revelações de Deus, né? Como não se dedicar a conhecer essas revelações de Deus, a entender e a saber? Então, por isso que nós estamos nesse propósito, nessa caminhada. E aí, para fazer essa caminhada, né, passar esses 66 livros da Bíblia, nós fizemos uma estratégia, porque a Bíblia está dividida em duas partes. O Velho Testamento, que é a Velha Aliança, e o Novo Testamento, que é a Nova Aliança. O Velho Testamento é a primeira metade da Bíblia, o Novo Testamento é a segunda metade. No meio dos dois, o fato que aconteceu para que encerrasse a Velha Aliança e começasse a Nova, foi justamente a chegada de Jesus Cristo em carne. Ou seja, o Deus Todo-Poderoso, o Verbo de Deus, a Palavra de Deus, que é como Jesus se chamava, veio em carne aqui na Terra, e isso começa a Nova Aliança, que é o período que nós estamos vivendo hoje, não é? Nós estamos no ano 2016 depois de Cristo, não é assim? Então, por isso, nós vamos dar ênfase a aprender logo como nos comportar, quais os benefícios, quais as maravilhas que existem nessa nova aliança. Por isso que nós estamos aqui começando por Mateus. Só que para a gente entender o que é a nova aliança, para a gente entender, olha, a nova aliança é o quê? É um momento em que a gente vai receber de Deus a porta aberta para, se a gente quiser entrar pela porta, voltar a ter paz com Deus. Mas aí a pessoa vai perguntar, mas pastor, é ter paz com Deus? E em que momento a gente perdeu essa paz com Deus, esse relacionamento com Deus? Aí, para explicar isso, nós começamos nos primeiros programas lendo lá o livro de Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia, não é? Do Velho Testamento. Lemos o capítulo 1 e 2 de Gênesis, que fala da criação da terra, do universo, do ser humano. E lemos o capítulo 3 de Gênesis, que é quando acontece um momento em que o homem perde a sua comunhão com Deus, perde o seu relacionamento com Deus e é expulso da presença de Deus. Então, entendemos isso e aí pulamos para Mateus, para a gente seguir aqui o Novo Testamento, tá bom? Quando a gente acabar o Novo Testamento, até Apocalipse, a gente volta e vai lá para Gênesis capítulo 4. E aí vamos conhecer também a Velha Aliança, que são os preparativos de Deus, os planos de Deus para que a nova aliança chegasse com Jesus Cristo, tá bom? Então, nós paramos ontem, né, no programa anterior, nós encerramos o capítulo 3 de Mateus e agora vamos então para o capítulo 4. Então veja que interessante, na minha Bíblia aqui tem um subtítulo dito assim, a tentação de Jesus. Eita, vamos ver, né? Como é que é isso? Então abra aí a sua Bíblia em Mateus capítulo 4, versículo 1. Se você está nos acompanhando, você já deixa aí o seu marcadorzinho de Bíblia, o marca-texto, né? O marcador ali, você já coloca no ponto que a gente parou, que aí você vai acompanhando, né? Fica mais fácil. Então tá aí, Mateus capítulo 4, versículo 1, diz assim na Bíblia. A seguir, esse a seguir, pessoal, só para lembrar, no capítulo anterior, no capítulo 3, acontece o batismo nas águas de Jesus, né? Jesus é batizado, sai das águas e ali a voz do Pai, de Yahvé, o Pai, não é? Que significa eu sou, Deus Pai diz, olha, esse é meu Filho amado, em quem tenho prazer. Né? Que coisa linda. E aí o Espírito Santo vem sobre Jesus. Então, Jesus ele cumpriu o que ele não precisava. Né? Ele veio como homem, ele se esvaziou da sua condição de Deus e veio como homem, mas ele não tinha pecado. Por isso que João Batista não queria batizar Jesus. Não é? Mas Jesus disse, olha, faça para que se cumpra toda a justiça. Então, Jesus foi batizado, foi cheio do Espírito Santo como homem, não é? E então estava pronto para enfrentar aquilo que nós enfrentaríamos todos os dias, que são as tentações. Então, por isso esse capítulo 4 vai tratar aí da tentação de Jesus. Vamos ver.
Então, capítulo 4, versículo 1. A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Então, veja que bonito esse versículo, né? Jesus foi levado pelo Espírito, Espírito com E maiúsculo. Então é o Espírito Santo, né? Então Jesus foi levado pelo Espírito Santo até o deserto de propósito para ser tentado, para enfrentar a tentação do diabo. Então, primeiro, veja como é importante a gente conhecer o sentido das palavras, não é? O que é tentação, pastor? Tentar, querido ouvinte, é você levar alguém para o erro, você induzir alguém, provocar alguém para que essa pessoa erre. Isso é que é tentação. E quem faz a tentação é o diabo. O diabo é que fica toda hora provocando a gente, como vai provocar aqui Jesus, tentando levar a gente a escorregar, a desagradar a Deus. E também o que significa a palavra diabo. Muita gente tem medo, né? Não pode falar essa palavra. Mas vem da palavra grega diabolos, que significa caluniador, difamador, falso acusador, né? Aquele que faz acusações, nosso acusador, né? O diabo. Então somente isso significa isso. Então Jesus foi levado lá no deserto, quer dizer, um lugar árido, né? Sem recursos, para ser tentado pelo diabo. Aí o que aconteceu? Versículo 2. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então imagine aí que jejum maravilhoso Jesus fez aqui, né? De 40 dias e 40 noites. Uma coisa sobrenatural. E aí você pergunta, mas pastor, para que é o jejum na Bíblia, né? A gente tem um programa, se não tem a gente vai, esse não tem não, até a gente vai fazer um programa sobre esse tema jejum, porque aqui há muita confusão. O jejum, muita gente pensa que é um sacrifício, né? Eu vou me sacrificar, ficar com fome de propósito, porque me sacrificando eu chamo a atenção de Deus. Queridos, não há sacrifício que você possa fazer que chame a atenção de Deus, porque Ele já fez o maior dos sacrifícios por você e por mim. Ele, sendo Deus, Jesus Cristo, já foi até a cruz, já se entregou, já pagou o preço do nosso pecado, já ressuscitou, já venceu a morte e o pecado. Então, não há sacrifício que a gente possa fazer que agrade a Deus. O que Deus quer de nós é sim que a gente entregue o governo de nossa vida para Ele. Aí é duro, viu? Porque é muito difícil a gente ter essa capacidade, né, de dizer, olha, eu entrego, Senhor, eu abro mão de governar a minha vida, abro mão do meu eu, né? Então, se é assim, pastor, então para que serve o jejum? O jejum é uma forma, a gente vai aprender durante a leitura da Bíblia, e já aprendemos em programas passados, quando falamos ali das obras do Espírito, as obras da carne e o fruto do Espírito, nós aprendemos que dentro de cada ser humano há uma guerra. O Espírito, nosso Espírito e o Espírito Santo que mora dentro de nós, ele está pronto e fica querendo Deus, mas a nossa carne quer fazer outras coisas, quer fazer aquilo que entristece a Deus. Então é essa briga, essa guerra da carne contra o Espírito. Então quando a gente faz um jejum bíblico, a gente está fazendo, não é para fazer regime, não é para perder peso, não é para fazer sacrifício. É para a gente buscar não atender às necessidades da carne durante aquele período de jejum e ficar mais focado, mais ligado na nossa parte espiritual, na comunhão com o Espírito Santo. Então esse é o principal objetivo do jejum no Novo Testamento, na Nova Aliança. Tá bom? Depois a gente vai fazer um programa só sobre jejum para você entender bem. Mas entenda que Jesus jejuou aqui, não foi para fazer sacrifício, foi simplesmente para estar preparado espiritualmente, estar firme em espírito. O Jesus homem, vamos lembrar que Jesus ele veio para a terra, se fez carne e veio como homem, se esvaziando momentaneamente, não utilizando a sua condição de Deus
para que ele pudesse passar pelas tentações e problemas que nós passamos e viver isso, vivenciar isso como um homem, um ser humano, e aí então vencer todas essas coisas no nosso lugar. Imagina, não é? Se ele viesse como Deus, com todas as poderes e reinados e prerrogativas de Deus, ele não poderia dizer que venceu como nós podemos vencer, porque como Deus ele vence todas as coisas, já venceu. Por isso ele veio como homem, por amor a mim e a você. Veja aí. Veja o que ele teve que passar. Isso é parecido com, não sei se você já viu alguns casos que a pessoa, às vezes, alguém fala assim, olha, você não sabe o que eu estou passando. Aí o outro, por amor, acaba passando a mesma necessidade, mesmo sem precisar, só para ser solidário, para ver, realmente eu estou vendo agora o que você está passando, mas eu vou passar com você. Então foi isso que Jesus fez com a gente. Por amor, ele veio aqui para a terra para passar tudo isso como ser humano. Então por isso que no verso 2, ele se preparou, ele jejuou. Ele sabia que estava indo para o deserto e que no deserto ninguém poderia ajudá-lo, a não ser o Espírito Santo que foi derramado dentro dele, naquele batismo, depois que ele se batizou nas águas com João Batista. Então o que Jesus fez? Se preparou espiritualmente para as tentações, para o ataque, para aquelas armadilhas que o diabo ia lançar sobre ele. Então lá vem aí no versículo 3, vamos ler, ó. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse. Pronto, chegou o tentador. Então depois que Jesus, já cheio do Espírito Santo, batizado nas águas, já tendo jejuado, já estava com fome, a carne estava sofrendo um pouquinho mais, espiritualmente estava forte. Então chegou o tentador e disse, no versículo 3, se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Olha, veja a audácia do diabo aqui, né? A gente vai aprender ainda mais na frente um pouquinho quem é o diabo, mas adiantando para você, o diabo era um dos principais querubins da guarda, um dos principais anjos que serviam a Deus diante do seu trono. E esse querubim, esse anjo muito especial, ele começou a sentir um desejo de ser igual a Deus. Então por isso ele entrou em rebelião contra Deus, e Deus então expulsou ele dos céus, e junto com ele 1/3 dos anjos que acompanharam esse anjo dos principais nessa rebelião. Então esse é o diabo. Então veja que o diabo, ele conhece a palavra de Deus, ele é um anjo caído, né? Um anjo que foi expulso, não é? Então por isso que ele vai dizendo aqui, ó, transforma as pedras em pão, e ele vai usando o que? A dúvida. Veja que o diabo, a matéria-prima de trabalho do diabo, a ferramenta de trabalho do diabo é a dúvida. Como assim, pastor? Veja o que ele diz a Jesus. Se és filho de Deus, manda essas pedras se transformarem em pães. Se és, em português mais claro, olha, Jesus, se você é mesmo, é de verdade o filho de Deus, então transforma aí essas pedras em pão. Quer dizer, colocando a posição de filho de Deus de Jesus em dúvida, se você é mesmo, se és. Então veja que nós já aprendemos na leitura de Gênesis capítulo 3, que essa sempre é a ferramenta de trabalho do diabo, é colocar a sua fé em dúvida, não é? Perguntando, será que Deus vai abençoar mesmo? Ah, você não serve a Deus? Olha aí os problemas que você está passando. Às vezes o diabo usa pessoas, né, para chegar e dizer, cadê, rapaz, o teu Deus? Que não faz nada, você passando isso, né? Então lembre-se de uma coisa, quando você ouvir uma palavra dessa, você pode explicar para a pessoa sem raiva, sabe, sem querer responder com raiva, mas você pode explicar, olha, o que Jesus tinha que fazer por mim, ele já fez, que foi ter vindo à terra, sendo Deus, ele veio à terra como um homem comum,
Ele morreu naquela cruz, passou todo aquele sofrimento no meu lugar, para pagar os meus erros, os meus pecados. E depois ele ainda ressuscitou, vencendo a morte. E depois ainda subiu aos céus, levando cativo o cativeiro, levando tudo aquilo que oprime a gente preso. Então, Jesus já me deu a porta para eu me reconciliar com o meu Deus, com o Pai. Então, o que mais Jesus precisa fazer na minha vida? Nada mais. Pense, se Ele não fizer mais nada na minha vida, já está bom demais o que Ele fez. É totalmente, plenamente suficiente o que Jesus fez. Então, esse sofrimento, esse problema de agora, não é nada comparado ao que virá na eternidade, onde Jesus vai estar conosco, não vai se enxugará dos olhos toda lágrima, diz em Apocalipse. É lindo quando a gente chegar nessa parte. Também diz, não haverá choro, não haverá morte. Então é isso que nos espera. Agora é claro que aqui na terra ainda, Jesus, por carinho e por amor a nós, vai sim derramar bênçãos, mas Ele não precisa fazer mais nada, você entende? O que Ele fez é tão importante que não tem nada que se compare. Não tem um carro zero, uma casa grande, muita comida, não tem nada que Ele possa nos dar que chegue nem perto do que Ele já nos deu, você entende? Então muitas vezes o diabo usa pessoas para trazer essa palavra de dúvida na nossa vida, né? E a gente tem que ficar atento, esperto no espírito, para não ficar chateado, magoado com a pessoa, mas também para dizer, não é, a verdade, não é para dizer ali, não, Jesus, Ele já fez por mim. Então, essa dúvida que você está lançando na minha fé, eu não engulo essa dúvida, não. Né? Então é isso, é muito, muito importante isso. Então o diabo veio, né, aqui com essa dúvida. Se és o Filho de Deus, olha só que audácia, né? Aqui ele está pondo em dúvida, diante de Jesus, se ele é mesmo Filho de Deus. Filho de Deus aqui, queridos, tem um significado de que ele é igual a Deus. Foi por isso, esse foi um dos motivos pelos quais Jesus foi condenado pelos religiosos judeus da época. Porque naquela época em Israel, você dizer que era filho de Deus, era dizer que estava no mesmo nível de Deus. Então, ele foi condenado, Jesus, à cruz, como uma blasfêmia. Não podia dizer que era filho de Deus. Eles não acreditaram que Jesus era o Messias prometido, era o Salvador, o Filho de Deus. Né? Então, o diabo jogou essa para Jesus. Né? Você é mesmo filho de Deus? Transforme as pedras em pão. Aí olha a resposta de Jesus, versículo 4. Jesus, porém, respondeu, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Olha que delícia, hein? Que resposta, hein? Então, primeiro, Jesus aqui, o que ele está fazendo? Ele está dando uma aula para a gente de como você deve resistir a uma tentação do diabo. Quando o diabo vier trazer uma tentação para a sua vida, uma armadilha para te levar a desagradar a Deus, uma armadilha para você pecar, você deve responder essa tentação com a palavra de Deus. É assim que Jesus respondeu. Jesus, porém, respondeu, está escrito. Olha, Jesus faz aqui uma citação da palavra de Deus. Então, observe como Jesus está ligado nessa necessidade de você realmente responder as coisas do diabo usando a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é a verdade. Quando você responde uma mentira do diabo com a verdade, evidentemente o diabo fica sem saída, né? Fica dominado pela verdade que você está colocando diante dele. Então, maravilhosa essa resposta de Jesus. Isso aí, Jesus está citando, né? Mas pastor, está escrito aonde? De onde Jesus tirou essa palavra? Vamos lembrar que na época que Jesus estava na terra, as escrituras que existiam eram apenas o Velho Testamento, eram as escrituras judaicas. O Novo Testamento, claro, só foi escrito depois que Jesus morreu, porque contém os ensinamentos de Jesus depois que Jesus morreu e ressuscitou.
contém os ensinamentos de Jesus e contém o relato da vida de Jesus. Então, claro, foi escrito depois da morte e ressurreição de Jesus. Então, quando Jesus está citando a Escritura, essa mesmo que ele disse agora, no verso 4, está escrito: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Isso aí está em Deuteronômio, é um livro do Velho Testamento. Anota aí no seu caderninho. Está em Deuteronômio, capítulo 8, versículo 3. Deuteronômio, capítulo 8, versículo 3. Então Jesus está citando a palavra de Deus para o diabo, não é? E o que significa isso, pastor? Nem só de pão viverá o homem. É isso, queridos. Na verdade, nós temos que viver da palavra de Deus. Nós temos que... O nosso alimento principal, que é o que alimenta o nosso espírito, é a palavra de Deus. Porque essa palavra traz vida. Essa palavra transforma a nossa vida. Essa palavra faz o impossível acontecer nas nossas vidas. Essa palavra muda o nosso caráter, porque a palavra de Deus é derramada nos nossos ouvidos e o Espírito Santo vai confirmando no nosso coração. Isso é que é interessante. Por isso que ele vai batendo na porta, e se a gente abrir a porta do coração, ele entra e faz as transformações. Por isso até que é mais importante do que o pão que alimenta o corpo, a carne, é o alimento espiritual. E por isso que muita gente que está me ouvindo agora, você sabe aí da sua vida, por isso que a sua vida de repente não está uma vida de qualidade. Porque você pode estar até comendo bem, você está alimentando bem o seu corpo, toma um café da manhã, almoça, janta, faz lanche, graças a Deus você come bem. Mas você não tem alimentado o seu espírito. E aí quando você não alimenta o seu espírito, o que acontece? O seu espírito fica fraco. E como é que eu alimento meu espírito, pastor? Lendo a palavra de Deus, ouvindo a palavra de Deus, como você está ouvindo agora. A gente vai ver que a Bíblia ensina que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então você está ouvindo aí, está entrando aí nos seus ouvidinhos, o Espírito Santo está confirmando no seu coração. É assim que a gente alimenta o Espírito. Se a gente passa dia após dia e não alimenta o Espírito, ele vai enfraquecendo. E aí a carne fica comandando totalmente a nossa vida. Percebeu aí? Então, veja quanta coisa Jesus falou nesse único versículo, nessa frase, né? E aí então, essa primeira tentação, o diabo quebrou a cara, né? Jesus já deu logo um corte nele e já jogou ele para lá usando a palavra de Deus, né? Aí vem a segunda tentação. Bom, na segunda tentação, o que o diabo diz aqui? Ó? Diz assim ele, na segunda tentação, versículo 5, né? Então, o diabo o levou à cidade santa. A cidade santa aqui é Jerusalém, tá, gente? Então, o diabo levou à cidade santa, colocou sobre o pináculo do templo, a cobertura do templo, o telhadinho lá em cima. E, versículo 6, e lhe disse: se és filho de Deus, olha a dúvida de novo. Se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito. Olha que audácia. Quem vai usar a Bíblia agora, as Escrituras, é o diabo. Veja que audácia. Porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te susterão, quer dizer, te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Olha só, Satanás usou aqui, ó, na primeira citação dele, do versículo 6, Satanás, o diabo está citando o Salmo 91. Olha que audácia! Salmo 91, versículos 11 e 12. Anote aí no seu caderninho. No versículo 6, o diabo está aqui citando Salmo 91, versículo 11 e 12. E no versículo 7, quando o diabo... no versículo 6, exatamente, ele está citando Salmo 91, versículo 11 e o versículo 12. Então veja que audácia do diabo, não é?
dizendo para quê? Para Jesus se jogar lá do telhado do templo, porque está escrito, Jesus, aqui no Velho Testamento, lá no Salmo 91. De repente ele até falou, esse Salmo 91 que o pessoal deixa a Bíblia aberta em casa, né? Que não adianta nada, hein, gente, usar a Bíblia assim como talismã, como amuleto, né? A Bíblia só vai fazer efeito na sua vida se você ler o que tem lá, ou ouvir, ler e ouvir e praticar. Ler, ouvir e praticar a palavra de Deus. São as 3 coisas que você tem que fazer, e eu também. Fora disso não há efeito. Aquilo fica lá com um enfeite, todo empoeirado, e não tem poder para proteger você nem a sua casa. Então, veja aqui o diabo dizendo, Jesus, se joga aqui, porque está escrito, está escrito que Deus ordena aos anjos a nosso respeito. Isso é verdade. Deus, quando a gente pede socorro, quando a gente ora, apresenta uma pessoa, Deus ali do céu, ele dá ordem aos anjos. A gente vai aprender sobre anjos no livro de Hebreus, e eles vêm ministrar na nossa vida, vêm trazer proteção, poder. Então o diabo está desafiando Jesus, né, para pular do telhado e confiar que os anjos iam guardar Jesus e iam sustentar Jesus nas suas mãos, não é? O que você acha? Jesus devia fazer isso? Então vou me jogar aqui do telhado, que os anjos vão me pegar. O que você acha que Jesus vai fazer? Vamos ver aqui no versículo 7, diz assim, respondeu-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Eita, que beleza. Então está aqui, Jesus dizendo, agora foi a vez de Jesus citar a Bíblia, né? Jesus citou Deuteronômio, livro de Deuteronômio, anote aí no seu caderninho, Deuteronômio, capítulo 6, versículo 16. Foi esse trecho que Jesus citou. Combateu, não é? Citando a palavra, porque a palavra que o diabo falou estava certa, quer dizer, Deus dá ordem aos anjos para nos socorrer em alguma dificuldade. Mas Jesus disse que nós não devemos tentar o Senhor, ou seja, a gente não deve criar uma dificuldade de propósito para ver se Deus vai nos livrar. Aí Deus não vai livrar. Então, por isso que Jesus não pulou do telhado. Você está entendendo, ouvinte, o que eu estou falando? Então, você sabe que ali tem uma rua para você passar, que é uma rua escura, perigosa, que tem muitos assaltos, e tem um caminho alternativo que é iluminado, cheio de gente. O que você deve fazer? Olhando o bom senso. Se você pode ir pela rua iluminada e mais segura, você vai. Mas aí às vezes a pessoa, não, eu quero naquela ali, aquela que é escura, eu vou lá de propósito e Deus vai me livrar. Então você não está agindo com sabedoria, você está tentando a Deus, não é? Você vai, eu vou fazer aqui uma coisa muito perigosa, vou pular de uma ponte amarrado naquela cordinha, naquele elástico, naquele body jump, vou lá e Deus é comigo. Não é com você não, viu? Se você pensa que você vai para um body jump, porque para que propósito se salta de uma ponte amarrado naquela borracha? É para diversão, não é? Para lançar adrenalina no sangue, para dar aquela sensação de emoção. Então, você está colocando a sua vida em risco em troca de emoção. Então, Deus não está nesse negócio com você. Você está por sua conta e risco, né? Então, veja que se você tiver que pular de uma ponte porque está pegando fogo para salvar alguém, aí Deus é contigo, porque você não está fazendo de propósito, né? Mas então, cuidado, você é aquela pessoa que gosta de arriscar a vida em troca de aventura, de divertimento, saiba que é pela misericórdia de Deus que você está vivo ainda. Porque Deus, ele não gosta de ser tentado, como Jesus disse aqui. Se fosse assim, Jesus pularia. Vou pular aqui. Vou pular do telhado e os anjos vão me proteger e não vão me deixar cair. Então, cuidado, atenção para isso aqui, né? E o diabo, não satisfeito com isso, vai partir então para a terceira tentativa de tentar Jesus. E agora? Na terceira tentativa, o que o diabo vai dizer aqui? Vai dizer, levou ainda o diabo, versículo 8, levou ainda o diabo a um monte muito alto, imagine aí na sua mente um monte, né? Mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E lhe disse, versículo 9,
tudo isto te darei, se prostrado me adorares. E aí vem a resposta de Jesus no 10. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Oh, que resposta! Jesus de novo citou as Escrituras. O que Jesus citou aqui? Jesus citou Deuteronômio de novo, capítulo 6, versículo 13. Anota aí. Deuteronômio é um livro do Velho Testamento. Está vendo como Mateus e Jesus aqui se preocuparam, né, em fazer a ligação com o Velho Testamento? Deuteronômio, capítulo 6, versículo 13. Então, olha só, Satanás, o diabo, ele queria de Jesus o quê? Adoração. Veja, o diabo foi vencido por Deus, mas ele não perde aquele desejo de ser adorado, igual a Deus. E o ser humano, ele foi criado por Deus para adorar, só que adorar a Deus. Veja como o ser humano tem necessidade de adorar alguém ou alguma coisa. Pode ver. É raro você ver um ser humano, ou ele adora a Deus, ou ele adora um time de futebol, ou ele adora ao trabalho, ou ele adora um artista, um ator, uma atriz, um cantor, ele adora um esportista, adora um animal. Todo ser humano adora alguma coisa, né? Adora, presta culto, cultua. Tem gente que cultua o time, né? Pinta até os dentes na cor do time, só compra o carro na cor do time, né? Briga pelo time, se mete numa briga, é capaz de matar e morrer por causa do time. Isso é uma adoração, né? Será que hoje a gente encontrar alguém que é capaz de morrer em nome de Jesus, né? De morrer fazendo a obra de Deus, não é fácil. Mas é fácil você encontrar gente que está disposta a morrer pelo time de futebol. Veja que coisa. A pessoa se inscreve numa torcida, marca a briga, vai para brigar e vai disposto: eu vou matar e morrer. Pelo que, meu Deus? Imagine, por um time de futebol. Veja que coisa. Então aqui Jesus, ele está corrigindo o diabo, está dizendo: olha, não vou lhe adorar, porque está escrito: só a Deus, o Senhor teu Deus, adorarás, e só a Deus poderemos dar culto. Então, queridos, nada de cultuar nem de adorar outra pessoa que não seja Deus. O que quer que seja, tire a adoração a outras coisas que não seja Deus na sua vida. Mesmo que seja um homem, a Paulo, a Pedro, a Maria, a quem mais? A João. Não, nada. Somente a Deus. Vou ler de novo o que Jesus disse. Está aqui. Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Então, graças a Deus por essa resposta de Jesus, né? E depois dessas 3 negativas de Jesus, aí não teve jeito, né? O diabo foi-se embora. Verso 11: com isto o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Então, que maravilha, né? Veja que depois da tentação, em que a gente vence a batalha, sempre o Senhor tem ali do outro lado uma bênção, uma maravilha para derramar na nossa vida, uma assistência, um apoio para a nossa vida, como fez aqui com Jesus. Bênção, né? Então, vamos em frente, só que não é agora não, daqui a pouquinho a gente volta, vamos fazer um intervalinho, você vai ouvir aí esses louvores maravilhosos, vai adorar a Deus. Já já a gente volta para o segundo bloco, falando aqui, continuando no versículo 12, tá vendo? Tá bom? Então, por enquanto, fique na paz e na graça de Jesus. E até já! Tenha intimidade com Jesus aprendendo sua palavra. Ensinamos os fundamentos da fé, tiramos dúvidas da Bíblia e oramos pela sua vida. De segunda a quinta, do meio-dia às 2, na Renovação FM 89.1 e todas as quintas-feiras, de 8 às 9 da noite, na Requinte Recepções, Rua José Austrégésilo 156, sentido subúrbio, segunda rua direita após o estádio do Arruda. Ministério Evangélico de Ensino Bíblico. Aprenda com a gente e continue firme na sua igreja. Totalmente gratuito, não há dízimos nem ofertas, porque somos um ministério de ensino. Informações 986291752.
Tenha intimidade com Jesus aprendendo sua palavra. Ensinamos os fundamentos da fé, tiramos dúvidas da Bíblia e oramos pela sua vida. De segunda a quinta, do meio-dia às 2 na Renovação FM 89.1 e todas as quintas-feiras, de 8 às 9 da noite, na Requinte Recepções, Rua José Austrégésilo 156, sentido subúrbio, segunda rua direita após o Estádio do Arruda. Ministério Evangélico de Ensino Bíblico. Aprenda com a gente e continue firme na sua igreja. Totalmente gratuito, não há dízimos nem ofertas porque somos um ministério de ensino. Informações 986291752. Glória a Deus, estamos de volta, queridos ouvintes, com o segundo bloco do seu programa Aprendendo a Palavra. Quem vos fala aqui é o pastor Gilberto Costa. E nós estamos firmes aqui, continuando a nossa leitura bíblica. Então nós paramos aí em Mateus capítulo 4, versículo 11, no bloco anterior, quando nós vimos a tentação de Jesus, como Jesus venceu de forma linda o diabo, né? Vamos agora para Mateus capítulo 4, versículo 12. Vamos em frente, né? No subtítulo aqui da minha Bíblia, diz assim: Jesus volta para a Galileia. Jesus volta para a Galileia. Então diz assim a palavra de Deus, olha, no versículo 12. Ouvindo, porém, Jesus que João fora preso, retirou-se para a Galileia. Então, João foi preso, né? João Batista aqui. João foi preso. Mais na frente, nos outros evangelhos, a gente vai ver direitinho por que João foi preso. Ele denunciava um pecado lá do rei. O rei mandou prender ele. Então, o que acontece? Quando Jesus soube disso, ele se retirou para a Galileia. Ele estava ali próximo a Jerusalém e foi para a Galileia. Então, no versículo 3, Galileia, você já sabe que era um lugar ao norte, né, de Israel, que era um lugar humilde, pobre, as pessoas não eram cultas, então era um lugar desprezado lá pelo povo de Israel. Então, versículo 13. E, deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situada à beira-mar, nos confins de Zebulon e Naftali. Então, queridos, Jesus mudou de cidade, que nem a gente. Ao sair do Recife, fui para Caruaru, para Petrolina, para João Pessoa. Então, Jesus saiu da cidade de Nazaré e foi morar na cidade de Cafarnaum. Cafarnaum ficava à beira do mar. Olha que bonito, né? Ficava ali nos confins de Zebulon e Naftali, no fim do território dessas duas tribos de Israel. Você sabe que o povo de Israel originalmente era dividido em 12 tribos. Então cada tribo ganhou pedacinhos ali. Então como se fossem 12 estados, né? Como se fosse Pernambuco, Paraíba, Bahia, Rio Grande do Norte. Então essa cidade de Cafarnaum era no finzinho da fronteira desses dois estados, dessas duas tribos, Zebulon e Naftali. Bom, aí o versículo 14 vai explicar aqui por que Jesus foi para essa cidade, né? Diz assim: para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Aí o que disse o profeta Isaías? No versículo 15: terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios, né? Então olha que bonito aqui, né? Então, o que é gentio, pastor? Gentio era aquela pessoa que não é um judeu. Quem não é judeu, quem não é nascido do povo de Israel, descendente ali do povo de Israel, era chamado de gentio. Então veja de novo Mateus fazendo uma ligação com o Velho Testamento, não é? Dizendo que a saída de Jesus para Cafarnaum foi o cumprimento do que disse o profeta Isaías, quando disse terra de Zebulon, não é? Terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. Aí no verso 16, o povo que jazia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região e sombra da morte resplandeceu-lhes a luz. Olha aí que bonito. Então, isso disse o profeta Isaías. Ele disse isso lá
no seu livro, no livro de Isaías, né? Lá no capítulo 9, Isaías, anote aí, Isaías capítulo 9, versículo 1 e 2, tá? Isaías capítulo 9, versículo 1 e 2. Então, olha que bonito, Isaías dizendo que o povo dessa terra, o povo que jazia em trevas, quer dizer que descansar, jazia, descansava. O povo que descansava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região e sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Então o profeta Isaías escreveu isso 700 anos antes de Jesus vir na terra. Então, mais uma vez, o profeta, o nosso querido evangelista, apóstolo Mateus, ele está dizendo que Jesus, indo para Cafarnaum, estava cumprindo mais uma das profecias que tinham sido faladas a respeito de Jesus no Velho Testamento. Tá vendo que bonito? Mostrando aí que Jesus era realmente o Messias, o Salvador esperado, né? Aí vem o verso 17. Daí por diante, passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Eita! Então veja, Jesus, só quando ele foi para essa cidade chamada Cafarnaum, ali é que ele começou a pregar. Então veja que bonito, né? Veja que caminho, você que está acompanhando com a gente a leitura da Bíblia, desde o início, né, de Mateus aqui pelo menos, você vê o caminho que Jesus foi seguindo, né? Primeiro ele foi lá se batizar nas águas com João Batista e foi batizado. Ali ele, depois do batismo, foi cheio do Espírito Santo, né? Veio lá o Espírito Santo. O Deus Pai falou: esse é meu filho amado, em quem tenho prazer. Porque Jesus estava ali obedecendo, né? Cumprindo todo o plano deles para a nossa salvação. Depois Jesus, cheio do Espírito Santo, foi para o deserto para ser tentado pelo diabo, para enfrentar o diabo. Venceu. E aí já, cheio do Espírito Santo e tendo vencido o diabo, aí Jesus começou o seu ministério, começou a pregar. Olha que bonito. E ele começou essa pregação na cidade de Cafarnaum, essa cidade que fica à beira do mar. E qual foi as primeiras pregações de Jesus? Diziam o quê? Olha aí, versículo 17. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus, o governo dos céus. Está próxima a vinda de Jesus pela segunda vez, para que ele venha cobrar da gente a prestação de contas do que a gente fez com a nossa vida. E o pior, para aquela pessoa que morre, né, não precisa ela esperar a segunda vinda de Jesus. Para a pessoa que morreu, a gente vai aprender, essa pessoa já vai estar com a sua prestação de contas calculada, dependendo do que a gente fez aqui em vida. Se a gente aceitou receber o que Jesus fez para nós, o presente, a graça de Deus. Tem aqui outros programas nossos que falam do período da lei e o período da graça, a diferença, né, entre esses períodos. Então você pode ouvir, é bem bacana. Lembrando que para ouvir esses programas, é só você entrar na nossa página do Facebook. Você entra lá no Facebook e procura a página chamada Ministério Evangélico de Ensino Bíblico, ok? Ministério Evangélico de Ensino Bíblico. E ali você vai ter os programas gravados na parte de vídeos, tá bom? Você vai ter os áudios ali gravados. Então, que maravilha, né? Veja que a pregação de Jesus, a primeira pregação dele falou sobre arrependimento, dizendo: arrependei-vos, se arrependam, se quebrantem para mim, né? Se arrependa, quer dizer, reconheça, né, que você ficou longe de mim, que você não está me agradando, dizendo Jesus, e deixe isso que você está fazendo e passe a viver conforme eu te orientar, conforme é o que Jesus estava falando aqui. Por que nos arrepender, Jesus? Porque está próximo o reino dos céus, o governo dos céus sobre a nossa vida. Benção, né? E aí segue aqui, versículo 18. Aí já muda o assunto. Aqui
no subtítulo aqui da minha Bíblia tem assim: a vocação de discípulos, né? Então o que diz aqui o verso 18? Diz assim: caminhando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, aqui é Jesus caminhando, né? Viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. Então imagine a cena, né? Primeiro Jesus começou a pregar sozinho, é o que disse o versículo anterior, né? Pregando ali o arrependimento. Depois Jesus caminhando pela Galileia, ele viu Simão, que chamado Pedro, e André, seu irmão, que eram pescadores. Aí no verso 19, e disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Olha que coisa. Vinde após mim quer dizer me siga, né? Então me siga e eu vou fazer de vocês pescadores de homens. Imagine, você está lá no seu barquinho, preparando lá o seu peixinho, tirando lá da rede, né? Você é um pescador. De repente vem um homem desconhecido, olha para você e diz: me siga, deixa aí o que você está fazendo, deixa aí o seu trabalho, deixa tudo. Eu vou fazer você pescador de homens, ou seja, você vai me ajudar, vai ser meu companheiro nessa obra de levar a minha palavra para esses homens, para os seres humanos, para que eles possam vir para mim, né? Pescador de homens. O que você acha? Se fosse com você, você ia? O que você acha, hein? Será que Pedro e André foram, né? Ou disseram assim: sai para lá, rapaz, você está ficando doido, eu te conheço, né? Vamos ver. Então no versículo 20 diz assim: então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Você percebeu aqui? Eles deixaram imediatamente, não demorou não. Podia ser assim: ah, peraí, que história é essa? Me conte direito essa história. O que você faz para a gente seguir você, né? Quem é você? Me conte a sua vida, para a gente pensar se vai lhe seguir. Então eles imediatamente deixaram. Então aqui você vê que houve algo sobrenatural. No momento que Jesus fez esse convite para eles seguirem a Jesus, veja que certamente o Espírito Santo deve ter tocado de tal maneira o coração deles, que eles sentiram uma vontade irresistível de deixar o que eles estavam fazendo, que era o ganha-pão deles, e seguirem a Jesus. Veja que coisa mais linda. Então, é realmente algo sobrenatural. Veja, quando Jesus toca no nosso coração, nós temos o livre-arbítrio. Nós podemos dizer: não, não quero, não vou. Mas olha, eu vou lhe dizer, o toque no coração, o chamado, é tão doce, é tão amoroso, é tão lindo, que você fica assim: por que eu vou dizer não? Vou perder essa maravilha, né? Então seguiram aí. Então Jesus pegou aí os primeiros 2 seguidores. Tá vendo aí? Você agora já sabe. Quem foram os primeiros 2 seguidores de Jesus? Foi Pedro e seu irmão André, né? Aí no versículo 21 diz assim: passando adiante, Jesus, né? Adiante, viu outros 2 irmãos, mais 2, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco em companhia de seu pai, consertando as redes. E chamou-os. Olha, mais 2 estavam ali no trabalho, né, no barquinho, consertando a rede direitinho. E aí Jesus chamou esses 2. E aí, o que você acha? Será que esses 2, eles também foram logo ou foram discutir com Jesus? Verso 22. Então, eles, no mesmo instante, olha, também foi na hora, deixando o barco e seu pai, o seguiram. Então, mais 2 aí que devem ter recebido um grande abraço de amor do Espírito Santo no momento que Jesus chamou eles, uma confirmação do Espírito Santo no coração, de tal modo que eles largaram até o pai, né? O pai, esses aí podiam dizer: não vou não, porque meu pai vai brigar comigo. Mas eles foram, né? Já eram adultos, tinham condição de decidir e foram embora imediatamente. Então Jesus aqui chamou mais 2, né?
que foi o João, o Tiago e o João. Então agora Jesus tem 4, né? Pedro, André, seu irmão, aí vem mais 2 irmãos, Tiago e João. E vamos ver o que Jesus vai fazer mais. E aí vem agora o versículo 23. Veja que agora, Jesus já com 4, acompanhando ele, diz aqui o meu subtítulo do verso 23. Jesus prega por toda a Galileia e cura muitos enfermos. Olha, vai começar o ministério de milagres de Jesus. Diz assim, no verso 23. Percorria Jesus toda a Galileia, região, né? Ensinando nas sinagogas. Pastor, o que é sinagoga? Era o local onde os judeus se reuniam nos sábados para aprender e para estudar a palavra de Deus, as Escrituras. Então, na sinagoga. Então, percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. Olha aí. Então, Jesus ensinava, pregava o evangelho. Você já aprendeu o que é a palavra evangelho? Evangelho pensa que é uma religião, né? Mas não é não. Evangelho é uma palavra grega que quer dizer boa notícia. Boa notícia, ó. Então Jesus saía ensinando e pregando a boa notícia do reino. Quer dizer, Jesus está pregando aqui, está dizendo, olha, eu tenho uma boa notícia para vocês. Chegou o governo de Deus. Se vocês quiserem que Deus venha governar suas vidas, chegou. Vocês podem agora abrir o seu coração, porque agora chegou salvação. E quem quiser abrir o coração, Deus vai poder morar, o Espírito Santo de Deus vai poder morar dentro da pessoa. Veja que coisa mais linda, né? E aí ele ensinava e curava toda sorte de doenças e enfermidades. Então foi um assombro, né, para as pessoas. Verso 24, olha só o assombro. E a sua fama correu por toda a Síria. Síria é um país que existe até hoje, né? Está até em guerra civil agora, né? Nesse ano de 2016 que a gente está fazendo esse programa. E a sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram-lhe então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos. Olha só as enfermidades e os tormentos que traziam as pessoas para Jesus com essas enfermidades e tormentos. Endemoniados, lunáticos e paralíticos, e ele os curou. Olha que bonito. Pastor, endemoniado, o que é isso? Isso aí, queridos, você que não sabe o que é, não teve ainda essa experiência, o que acontece é que quando a vida da pessoa está sem Jesus, quando a pessoa está fora da proteção de Deus, fora da palavra de Deus, andando longe, sem comunhão, sem aliança com Jesus, o que acontece é que a vida da pessoa fica aberta para a atuação desses demônios. Quem são esses demônios, pastor? São os anjos que foram expulsos do céu junto com o diabo. Os demônios não são pessoas que viveram em outras vidas, porque a Bíblia nos ensina que nós só morremos uma vez e depois disso vem o julgamento, o juízo. Então não são pessoas de outras vidas, de outras encarnações, porque segundo a Bíblia, outras encarnações não são possíveis. Então são os demônios, são os anjos que muitas vezes a pessoa, sem estar com a vida preenchida pelo Espírito Santo, pela presença de Deus, então esses demônios realmente entram na pessoa e a pessoa fica endemoniada. A gente já teve várias experiências com esse tipo de fenômeno e ele acontece. O que a gente faz é, quando a pessoa procura ajuda, não é na igreja, quando a pessoa procura ajuda no nosso ministério, o que um cristão deve fazer? Deve expulsar esse demônio em nome de Jesus. Nós vamos aprender isso no Evangelho de Marcos, no finzinho, no capítulo 16, que Jesus nos deu essa autoridade para expulsar demônios. Só que nessa época, ele ainda não tinha ensinado isso aos discípulos. Então ele mesmo começou a fazer. Imagine a cara dos discípulos olhando, né? Os 4 que já estavam, né? Pedro, André, eram irmãos, e João e Tiago, eram outros 2 irmãos.
Imagine, vindo lá uma pessoa endemoniada, gritando, violenta, e Jesus expulsando o demônio. Também Jesus curava lunáticos, veja, pessoas com problemas mentais, né? Jesus curava. E paralíticos, olha só, e ele curou. Então, imagine que ele deve ter ficado muito famoso, né? Realmente era algo sobrenatural, e as pessoas vinham doentes e voltavam curadas, né? E aí o versículo 25 diz: e da Galileia, Decápolis, Jerusalém, Judeia e da além do Jordão, numerosas multidões o seguiam. Olha, sempre que tem alguém que anuncia, olha, tem gente curando ali, né? Tem gente, rapaz, como é isso? Não, um camarada aí que chegou, um tal de Jesus, ele cura pessoas endemoniadas, que a gente nunca viu isso. Ele cura gente lunática, gente louca, né? E ele cura paralítico. Tá curando lá. É mesmo, rapaz, onde é isso? Ah, é lá na cidade que ele mora, lá em Cafarnaum. Então, começou a vir pessoas de todo o canto de Israel, da Galileia, de Decápolis, da capital Jerusalém, da Judéia toda, que era o sul de Israel, da além do Jordão, quer dizer, do pedaço de terra que ficava depois do Rio Jordão, né? Numerosas multidões vinham desses lugares e começaram a seguir Jesus. Então Jesus já não andava mais apenas ensinando e só com os 4. Imagine a cena, os 4 discípulos. Jesus, ele andava ali com um monte de gente seguindo ele. E aí a gente vai ver mais tarde que esse monte de gente, muitos queriam realmente, sinceramente, olhavam aquilo ali e diziam, olha, só pode ser Deus. Será que esse aí é o Messias, é o prometido? Será que é ele? Mas a gente vai ver que muitos só estavam seguindo Jesus por interesse mesmo, porque queriam ser curados, como um médico, né? Que a pessoa vai no médico, diz o que está sentindo, o médico passa um remedinho, você toma, é curado, você não quer voltar nunca mais no médico, né? Eu pelo menos sou assim, não quero ficar no médico, de jeito nenhum, né? Nunca quero ir no médico, porque se você vai no médico é porque tem alguma coisa errada, né? E se for no médico, passou o remedinho, você não quer mais voltar lá. Mas Jesus não é assim, querido. Jesus, ele quer comunhão com a gente, né? Jesus, ele quer participar da nossa vida, quer mudar o nosso interior. Ele quer trazer a gente para uma reconciliação com Deus, para a gente ter paz com Deus de novo. Então, por isso que muita gente o seguia, mas ao longo aqui das nossas leituras, a gente vai ver que muitas dessas pessoas não tiveram nenhum proveito em estar seguindo Jesus, porque não queriam realmente ter aliança com ele, né? Então, glória a Deus, com isso a gente encerra o capítulo 4 do Evangelho de Mateus e encerramos a nossa leitura de hoje, né? No próximo programa, não perca, a gente vai continuar no capítulo 5, que vai começar uma das coisas mais lindas que tem na Bíblia, que é o Sermão do Monte, né? O famoso Sermão do Monte. Então, se você quer ver sobre o Sermão do Monte, não perca o nosso programa de amanhã, o capítulo 5 do Evangelho de Mateus, tá bom? Vamos orar juntos, então, agradecer a Deus por essa maravilha do derramar, né, da sua palavra e dos ensinamentos que ele nos traz, né? Pai querido, feche os seus olhos aí. Pai querido, em nome de Jesus, eu oro, Senhor, por esses queridos ouvintes, né, que estão aqui conosco, nos acompanhando. Paizinho, eu peço em nome de Jesus que esses ensinamentos, Pai, essa palavra, ela crie realmente raízes no coração desses ouvintes e dê fruto, Pai, para que essas pessoas possam receber, possam ter os olhos abertos, Paizinho, e possam receber esse abraço do Espírito Santo que eu ministro agora. Sinta-se aí, ouvinte, abraçado pelo Espírito Santo. Sinta-se cuidado, sinta-se querido de Deus que você é. Sabe, sinta-se agora, receba agora esse toque do Senhor na sua vida. Eu espero, sinceramente, querido, que você não reaja a esse toque mandando o Espírito Santo embora. Eu espero sinceramente que você abra o seu coração
Permita que o Espírito Santo de Deus entre e permita que Jesus mude a sua vida, né? Tá difícil, né? Pode ser que esteja difícil para você viver. Pode ser sim. Mas saiba que só está assim porque você não está deixando o Senhor entrar e transformar a sua vida. E se você já deixou e mesmo assim está difícil, lembre-se, o Senhor, Ele te basta. Lembre-se do que Jesus disse aqui. Está próximo o reino dos céus. Lembre-se que Jesus é a luz que vem dissipar as trevas. Então lembre-se que você tem em Jesus tudo o que você precisa. Tudo que você precisa. Você só precisa seguir Jesus. Só precisa confiar nele. Aprender dele. Ouvir essas palavras. Prestar atenção na confirmação do Espírito Santo. E aí sim, mesmo que você passe por tribulações e desafios, Jesus é contigo. Você vai passar, vai manter a paz, que é a paz de Jesus que vai estar em você, e você vai sair no final de tudo mais fortalecido. Pai, eu ministro isso nessas vidas e que assim seja feito, Pai, para que o Senhor seja glorificado, para que a pessoa possa dizer glória a Deus, porque é verdade, o Senhor me livrou, o Senhor cuida de mim, o Senhor vai na minha frente, o Senhor supre as necessidades espirituais que eu tenho, o Senhor já fez a obra e não há nada mais importante do que a obra da cruz que Ele fez, que é a salvação, que é a nossa passagem para a vida eterna direto com Ele. Em nome de Jesus, muito obrigado, Pai. Cuida, Senhor, desses ouvintes, homens, mulheres, crianças, jovens, velhos que estão nos acompanhando. Dá, Senhor, direção, dá fortaleza para que eles continuem nessa caminhada e a gente consiga juntos ler a Bíblia todinha, Pai. Em nome de Jesus eu oro. E se você concorda comigo, ouvinte, diga aí amém e diga graças a Deus. Graças a Deus, aleluia. Bom é o Senhor. Muito bom estarmos juntos, queridos. Nosso programa aí vai chegando ao fim de mais esse dia. Não perca aí o nosso próximo programa, não é? Vamos falar do capítulo 5 de Mateus, vamos ler juntos, vamos ver o Sermão do Monte, que é maravilhoso, e vamos em frente, mantenha-se firme. Se vocês quiserem estar conosco pessoalmente, nos reunimos aí todas as quintas-feiras, às 8 da noite, daqui a pouquinho na vinheta vem lá o endereço, fica na Requinte Recepções, ali no bairro do Arruda, e estamos ali para ensinar a palavra de Deus. O Ministério Evangélico de Ensino Bíblico pode comparecer, é gratuito, e o mais importante é você saber que Deus tem interesse, Jesus tem interesse em tocar na sua vida e te transformar, tá bom? Então fique na paz e na graça desse Deus maravilhoso e até o próximo programa. Lembrando que hoje, só hoje, quinta-feira, o encontro foi ontem, foi na quarta, porque como é muito próximo do estádio do Arruda, né, sempre que tem jogo a gente faz assim num dia diferente para não coincidir, mas raramente tem jogo na quinta-feira, então sempre estaremos juntos ali nas quintas às 8 da noite, tá bom? Então fique na paz e na graça de Jesus e até o próximo programa. Tenha intimidade com Jesus aprendendo Sua palavra. Ensinamos os fundamentos da fé, tiramos dúvidas da Bíblia e oramos pela sua vida.
De segunda a quinta, do meio-dia às 2 na Renovação FM 89.1 e todas as quintas-feiras, de 8 às 9 da noite, na Requinte Recepções, Rua José Austregésilo 156, sentido subúrbio, segunda rua direita após o estádio do Arruda. Ministério Evangélico de Ensino Bíblico. Aprenda com a gente e continue firme na sua igreja. Totalmente gratuito, não há dízimos nem ofertas, porque somos o Ministério de Ensino. Informações 986291752. Você acabou de assistir o programa Aprendendo a Palavra, trazido pelo Ministério Evangélico de Ensino Bíblico. Apresentação: Pastor Gilberto Costa e missionária Fátima Coimbra.